bem-vindos ao nosso Tio Evangelho e Cultura. Eu sou Edson Mondlane e esta é a nossa quinta secção nesta grande maratona que é o nosso Evangelho e Cultura. E como sempre teremos nosso orador presidente, professor Isaías Joane. E o nosso tema hoje é a Bíblia. O que é a Bíblia? Entendemos nós que entender a Bíblia permite que a pessoa saiba quem é Deus, o que é o Evangelho, o que é a cultura e quais são os perigos do sincretismo religioso. Todos esses temas que acabo de elencar neste exato momento estão intrinsecamente ligados ao conhecimento da palavra de Deus. O nosso propósito hoje não é trazer mais historicidade sobre a Bíblia, porque não teremos tempo suficiente para tal, mas queremos trazer aqui alguns aspectos basilares para a compreensão do significado da Bíblia e da importância de todos já terem e não só desfrutarem dela. Professor Isaías, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos que nos escutam e obrigado, Edson. Eu quero, antes de mais nada, dizer que as nossas vidas são pautadas por princípios, seja qual for o nível de vida que estivemos. A vida cristã não é imune deste princípio. Temos que ter a base, o fundamento no qual nós nos estabelecemos para podermos andar como convém. A Bíblia, então, é esse manual da vida cristã. E a pergunta que vem, o que é realmente vem a ser a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus e de seus propósitos aos homens. Em outras palavras, ela nos dá a entender e conhecer quem Deus é. Qualquer coisa que você quer entender sobre Deus, o necessário para poder ter relacionamento com Ele vai encontrar na Bíblia. E Ele também mostra-nos os propósitos que Ele tem para com o homem. Então, tudo isto define o que a Bíblia é. Mas, mais do que isso, temos que perceber que ela é a autoridade suficiente e última em matérias de fé, daquilo que nós queremos, matéria de crença, e em matérias de conduta e prática, como devemos nos conduzir na vida. Como é que interpretamos os relacionamentos, a nossa vivência, como interpretamos a sociedade e a cultura na qual estamos. Sem a Bíblia, estaríamos como que um motorista que nunca leu o código de estrada. Bom, o professor aqui fez menção de dois elementos muito importantes que não vou questionar já, que é a autoridade e a suficiência da Bíblia ou das Escrituras. São aspectos que vou abordar, vou questionar mais em frente, mas a princípio gostaria de saber, professor, quem foi que escreveu a Bíblia, quando e como? Boa pergunta, eu queria estar lá. O que eu sei é que eu nem posso estar lá, porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia emana do coração de Deus, como eu disse, é a revelação dele. Mas Deus usou homens e mulheres para registarem essa realidade de quem ele é e dos propósitos que ele tem para com o homem. Aproximadamente um período de quase 600 anos, cerca de 40 homens espalhados em lugares diferentes. Não houve conferência ou um concílio de pastores para escrever a Bíblia. Era Deus falando a uma pessoa em lugar específico, em tempo específico,
para que a sua realidade como Deus e os seus propósitos pudessem estar disponíveis a todas as culturas através dos séculos. Agora, podia muito bem fazer isso lendo alguns textos que secundam esse fato de que não é um homem qualquer que escreveu a Bíblia. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz: toda a Escritura, entenda-se por toda a Escritura, aqui não só pensando no Velho Testamento, que seria o que Paulo teria naquela época, mas abrangendo a todo o complexo dos 66 livros. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura divinamente inspirada é Deus fazendo. Agora, ele usa homens, porque tem que se escrever a língua entendida, inteligível, que todos nós pudéssemos perceber dentro de um contexto sociocultural. E não só esse é o ponto, mas em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, texto da palavra de Deus vai dizer assim, deixa-me começar até um pouco antes disso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, a Bíblia, é de particular interpretação. Porque a profecia, neste caso a Bíblia, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo da palavra. De quem é a palavra? É de Deus. Pela instrumentalidade de homens que, debaixo do Espírito Santo de Deus, redigiram o que hoje temos como a expressa vontade de Deus, revelando quem Ele é e o que Ele entende que o homem seja e possa viver. Pois bem, o professor fez aqui menção da carta que Paulo escreve a Timóteo, professor de Coríntios, mas penso que é a igreja de Éfeso, certo? A igreja de Éfeso. Também menção da carta que Pedro escreve aos diversos cristãos que estavam dispersos na Galácia, na Bitínia e demais regiões. E nessas passagens, deu para perceber que a centralidade, tanto na primeira referência como na segunda, é Deus. É sempre Deus, partindo de Deus. Diante desses dois pontos colocados nessas duas passagens, a questão que eu coloco é: o que dizer então das outras religiões que não usam a palavra de Deus? Não tem a palavra de Deus como baluarte. O professor disse toda a Escritura. Toda a Escritura. Isso você demonstrou claramente que é uma delimitação, uma baliza bem clara, somente as Escrituras. E as demais religiões que não usam a Bíblia ou as Escrituras estão a caminhar no escuro. O que dizer sobre eles? Antes que responda a tua questão, deixa-me usar duas palavras sobre a Bíblia. Uma é a inspiração das Escrituras. Isso tem a ver com a fonte, onde a palavra que hoje lemos e chamamos de Bíblia vem, é inspiração, vem de Deus. A outra é iluminação. Essa é a maneira como Deus, através do seu Santo Espírito, habilita o homem a quem ele usa para registrar a sua revelação. Então é importante perceber isto. É por isso, ao longo da história, aconteceu o que é chamado cânone cristão, que foram livros que refletem essa inspiração e essa iluminação para que
esse seja o livro distinto de todo e qualquer livro que pode existir no mundo inteiro. Quanto à tua pergunta sobre outras religiões, como é que elas se conduzem, uma vez que não tem a Bíblia como a sua única regra de fé e conduta, toda e qualquer religião tem, ou de forma escrita ou verbalizada, ou tradição oral, um conjunto de princípios que vão usar. A diferença, porém, com a Bíblia é que a Bíblia é inspirada por Deus e Deus iluminou os homens para que escrevessem o que Ele quis que eles escrevessem. Você vai dizer, mas agora todos tinham o mesmo nível de hebraico e de grego? Não. Deus os deu a liberdade com o nível e capacitação linguística que tinham. A única coisa preservada é que a Bíblia fosse inerente, significa que em termos dos seus manuscritos originais e conteúdo, ela é intacta e sem erros. Portanto, ela é de inspiração plena de Deus. Portanto, ela é inerente, preservada de colocar erros. Agora, se você encontrar um erro de digitação na Bíblia, essa não é o que estou a falar. Estou a falar em termos da sua essência e conteúdo. Os outros livros são os homens que se levantaram ao longo da história e escreveram as suas experiências, e essas experiências têm sido usadas como o guião para aquela religião. E em muitas questões da religião tradicional africana, nem o manual tem. Não tem. Você não vai encontrar a Bíblia da religião tradicional africana, não vai ter. Mas as tradições, os princípios que norteiam as suas crenças vão estar lá. Essas passaram no que chamamos de tradição oral. De geração a geração. Os avós fizeram, e os filhos, os netos, por aí fora. Então, não há uma religião sem um corpo de princípios. Mas a diferença é que um é inspirado, é a Bíblia, e o outro é algo escrito por quem se levantou na época dentro daquela cultura para norteá-los. Bom, nos corredores acadêmicos, assim como religiosos, se tem ouvido que há uma necessidade de se atualizar a Bíblia para o contexto atual, porque já está caducado, já está em desuso em relação ao seu conteúdo por ser antigo. O que o professor tem a dizer a respeito disso? Precisamos de atualizar a Bíblia ou ela é suficiente até para os dias de hoje? Essa pergunta é ambígua. Ambígua porque como é que você precisa de atualizar uma coisa que é atuante ainda agora? Por outro lado, digo ambígua porque a questão é quem é que escreveu esse livro? Quem é o autor deste livro? Se temos que mudar a Bíblia, temos que mudar o seu autor. A última vez que eu entendi a ler os atributos de Deus, um deles é que ele é um Deus imutável. E se ele é imutável, a verdade por ele ensinada ou inspirada aos homens, ela também é imutável. Então, a palavra de Deus não precisa de atualização quanto ao seu conteúdo, porque tanto a sua fonte quanto a sua essência, eles são preservados. Agora, se me falares uma questão linguística, que hoje vivemos num contexto, o português de Luís de Camões e o português de hoje, há uma diferença. Podemos fazer uma atualização linguística, mas não de conteúdo. Aliás, eu fiquei tão triste uma vez. Quando estava na escola, eu tinha os Lusíadas, lendo os Lusíadas de Luís de Camões no seu estilo original. E um dia, não tinha dinheiro naquela altura, estudante, mesmo assim. Então um dia eu entrei numa livraria, vi Lusíadas, estava com muita pressa, eu nem abri.
é Lusíadas, agora eu posso ter os meus Lusíadas. Comprei os Lusíadas, corri. Quando cheguei em casa não vi a hora de ler. Quando abro, é uma transliteração, uma tradução, decepção total. Mas preservaram o espírito do que Luís Camões queria dizer. Então a única coisa que posso dizer, linguisticamente pode haver atualização, mas em termos de essência, jamais. Então esse discurso de atualizar, não atualizar, especialmente no tocante ao conteúdo, é algo não permissível. Espero que esteja a gostar da nossa abordagem nesta quinta secção. Nosso tema de hoje é a Bíblia e o seu significado. E estamos aqui a abordar a importância desta mesma Bíblia e o impacto que ela tem em diferentes polos, porque é uma das literaturas, se não a única mais lida em todo o mundo. E por ser uma literatura mais lida em todo o mundo, há problemas sérios de interpretação. O nosso objetivo hoje não é abordar questões de hermenêutica e exegese, mas gostaríamos de ouvir do professor. É possível, é execuível que cada um interprete a Bíblia a seu belo prazer, uma vez que cada um pode ter a sua própria Bíblia em casa? Primeiro, agradecer a Deus que permitiu que todos nós, hoje, em pleno século XXI, pudéssemos ter a cópia, texto da Palavra de Deus em nossas mãos. É um privilégio que em muitos anos nós todos tínhamos. Era um texto preservado para os padres, os pregadores e por aí fora. Mas hoje qualquer um pode ter, não só em português, mas em outras línguas. E para quem tem um pouco de habilidade, até pode ler em hebraico e grego e partes em aramaico. Então, tudo isso é uma situação que você e eu temos que entender sobre a Bíblia, não é verdade? É. Então, não há necessidade de reescrever o que já foi escrito e nem precisamos de qualquer outra coisa a ser feita. A Bíblia, ela foi nos dada nessa língua e podemos usar. Agora, deixa eu ver a sua pergunta. Em virtude de termos o texto da Palavra de Deus em nossas mãos, então temos a liberdade de interpretá-la, usou a palavra ao nosso belo prazer. A questão é o seguinte, a interpretação da Bíblia, ela tem bases. Primeiro, você precisa de deixar que o texto fale por si. Não importa se és formado na área de hermenêutica, interpretação da Bíblia ou não. Leia o texto. Há alguns princípios muito básicos. Primeiro, observe o texto tal como ele é. O perigo que existe é que já temos tanta bagagem que a gente carrega. Ouvimos o apóstolo tal, ouvimos o bispo tal, ouvimos o pastor tal. Então o que fazemos? Quando vamos ao texto, em vez de olhar o texto tal como ele é, olhamos-lo pelos olhos ou as lentes daquela coisa que nós ouvimos antes. Então perdemos o privilégio de colher o texto à primeira mão, que deve ser feito através da observação textual. Então, quando nós observamos o texto, queremos e vamos ter perguntas e queremos ter respostas. Entramos no segundo elemento, que é interpretação. Levantar. Alguns têm medo de fazer perguntas ao texto bíblico. Não, podes fazer tantas perguntas. Aliás, Jesus é o homem que mais fazia perguntas e mais as respondia. Então, pergunta ao texto. Quem escreveu isso? Quando escreveu isso? Por que escreveu isso? Quais eram as circunstâncias ao se escrever esse texto? Ao levantar essas questões todas, as
de ver que vai ser forçado a querer ver um pouco mais do texto. A palavra simples usada é contexto. E chegou-se a chamar que o contexto é rei. Não é possível entender um versículo isolado das passagens que o rodeiam. Então, eu devo observar sim o texto, mas devo procurar entender. Isso é deixar o texto para que ele fale por si mesmo. Mas há uma outra coisa interessante. Não só observo, não só tento interpretar, mas eu tenho que saber que esse texto não está isolado, está inserido naquele livro que estou a ler e, por que não, em toda a Bíblia. E chama-se correlação. Eu vou procurar ver onde mais na Bíblia essa mesma coisa que estou a ler existe. Isso começa a me abrir a mente que Deus, na verdade, tem princípios atemporais que eu devo ver. E há um princípio que muita gente esquece ou começa por ele sem passar por esses princípios. Ele chama-se aplicação. O que esse texto realmente significa para mim? Qual é o sentido? Qual é a aplicação concreta na minha vida? Então, aí, quando chegas nesse ponto, já viste o que o texto é antes de ler suas ideias para lá? Eu não vou usar os termos chatos que chamam de exegese e exegese. As coisas que você já carrega consigo não estão no texto. Sai dessa, isso nem deve ir para lá. Então, observe o texto, interprete, veja o que mais existe em termos de correlação e aplique. Perigo. Quando abrimos o texto, já começamos com a aplicação antes desses passos. E isso é que pode diluir a essência da mensagem textual. Bom, já ficou bem claro que a Bíblia, fora de ser uma literatura, ela é um bem precioso. É algo que devemos estimar com todo cuidado, porque tem uma mensagem a nos transmitir da parte de Deus. E existem formas claras de entender esta mesma mensagem, visto que ela foi escrita por uma língua clara e evidente que pode ser interpretada. Bom, acredito eu que, se Deus quiser, teremos uma secção sobre a hermenêutica, sobre a exegese, sobre a homilética, e o professor certamente estará aqui conosco para explicar todos esses aspectos. O nosso tempo já se vai embora. Como disse a princípio, existem dois elementos que o professor abordou no início da nossa conversa. Gostaríamos que em poucos minutos mesmo, antes de nós terminarmos, pudesse explicar o que significa autoridade e suficiência das Escrituras. Em poucas palavras, professor. Há uma afirmação teológica que sempre gosto de ter em frente da minha mente. Creio na suficiente e última autoridade das Escrituras. Em outras palavras, a Bíblia é a autoridade suficiente e última em matérias de fé e conduta. O que isso quer dizer? Não existe qualquer outra literatura escrita por seja quem for, homens piedosos, comprometidos com Deus, que escrevem coisas muito boas. Nenhuma outra literatura pode superar as Escrituras, nem pode substituí-la. Tudo e qualquer outra coisa que encontramos, ela é uma interpretação dessa autoridade. E, infelizmente, nem todas essas interpretações são fiéis ao texto. E é por isso, você e eu temos que sempre voltar a dizer, a Bíblia, ela, em minhas decisões, em minha conduta, em tudo que eu faço, ela tem a palavra final. Isso significa que ela tem autoridade. Ninguém mais. É suficiente, significa não preciso de qualquer outro ingrediente para informar a minha decisão para que ela seja coerente. Porque a Bíblia já tem isso. É por isso que a sua autoridade não só abarca o aspecto da fé, mas também da conduta. Então isso é extremamente importante
Percebe? Eu tenho falado assim. Na proporção em que nós conhecemos o Deus da Bíblia e a sua palavra, assim será a fiabilidade das decisões que nós vamos tomar. Porque tomamos-las com referência fundamental à palavra de Deus. Aqui está o perigo do homem. A minha experiência é muito boa. Então, quando eu estiver numa situação, eu vou recorrer à minha experiência. Mas só que a experiência é particular e condicionada a uma situação. Eu vou dar um exemplo até de um homem da Bíblia que fez isso. Deus fala a Moisés e diz: bate nessa rocha e vai ser a água para poder satisfazer o povo de Israel. E a coisa acontece. Uau! Deus, como que aconteceu isso aí? Uma experiência espetacular. Passa o tempo e o povo reclama da mesma necessidade. E Deus diz: Moisés, fale a rocha. Moisés diz: a minha experiência anterior me diz que bate, a água sai. Agora falar está me pedindo quase que o impossível. Então eu vou bater. Pela sua misericórdia, Deus mesmo assim providenciou. Mas dá para ver a inconsistência da experiência em relação à palavra que é a autoridade firme, constante e inabalável, que é a palavra de Deus. Eu podia avançar e falar mais sobre isso, mas eu quero advertir-te. Antes, fique com a Bíblia em todo o percurso da sua caminhada e tomar decisões, do que confiar tanto na sua experiência. É como um homem que está a conduzir, passou na luz vermelha a uma velocidade alta, nenhum polícia o parou, foi a casa e voltou. No dia seguinte ele disse: eu vou de novo fazer a mesma coisa. E antes que passe, polícia para ele. Portanto, a sua experiência não é tão confiável assim. Confie na autoridade última e suficiente da palavra de Deus. Bom, ficou notório e claro que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é bastante importante, não só para compreender o que ela é, o seu significado, mas a sua importância nas nossas vidas. Você que não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia, mas antes procure consultar que Bíblia comprar. Estamos em um tempo em que existem várias versões das Bíblias, existem algumas Bíblias parecem semelhantes, são verossemelhantes, porque algumas seitas usam Bíblia com algumas mudanças de artigos, palavras que mudam todo o significado daquilo que se pretende. Então, procure ter uma Bíblia, mas procure ter um cuidado como adquirir esta mesma Bíblia. Eu, professor Isaías, estamos gratos por estar deste lado a nos acompanhar nesta senda. Continue conosco até a nossa 6ª secção nesta grande senda que é Evangelho e Cultura. Meu agradecimento especial vai ao professor Isaías, vai ao Ben, vai ao Ebenezer, vai ao Nunes, pessoas que têm sido muito importantes para a concretização deste grande programa que é Evangelho e Cultura. Fique com Deus, até a semana. Deus abençoe.